irmã Adriana falou, vamos pegar a palavra de Deus na mão, vamos abrir e vamos ler essa palavra. Bom, nós já ouvimos essa mensagem muitas outras vezes, inclusive. Quantos de nós não já ouviu essa mensagem que fala de Mardoqueu? Amã cria ódio a Mardoqueu. E quantos de nós, irmãos, não ouvindo essa mensagem, a gente ouvia e entendia, conforme eles ensinavam, de que você era um Mardoqueu, de que você entrou ali, alguém podia ter esquecido de você, você fez coisas excelentes nessa obra, mas Deus não esqueceu de você, Ele vai levantar a sua cabeça, e Ele vai... Pois é, irmão. Interpretações que não é a verdadeira. Todos esses homens na Bíblia, irmãos, Mardoqueu, Sansão, Davi, Samuel, todos esses homens, eles atuaram de que forma? Qual é a atuação deles? A atuação deles é que, de alguma forma, eles foram usados por Deus para guardar e libertar Israel. Não é isso? Todos eles. Então, todos esses homens, eles estavam prefigurando. Eles eram uma espécie de rascunho daquilo que viria, de uma libertação perfeita. Essas libertações aqui foram providenciais naquele momento, mas momentânea. Igual essa passagem que nós vamos ler, eles saíram libertos daqui, mas passou anos e foram presos e cativos, foram subjugados outras vezes. Então, todos esses libertadores, irmãos, foi providência de Deus para aquele momento. Até que Ele mandou o Filho para fazer o último golpe de libertação. O último e o derradeiro. E Amã, aliás, Mardoqueu, não é diferente. Então entenda uma coisa. Você não é o personagem bíblico. A Bíblia não foi escrita para falar de mim, nem de você. Ela já tem uma pessoa, ela fala de alguém. E esse alguém é Cristo. E vamos ler então, aqui nessa Bíblia que eu tenho, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, tem um título aqui que fala: Amã cria ódio a Mardoqueu. Vamos ler. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou. O pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe havia declarado de que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Sisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou que é a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, entre todas as províncias do teu reino, um povo,
cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-lhes que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Remadata, a Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata é te dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, do dia 13 do mês, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres. Em o mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Susã. E o rei Amã se assentou a beber, porém a cidade de Susã estava confusa. Bom, irmão, aqui nesta passagem, a gente vê que Mardoqueu não se ajoelhou diante de Mardoqueu. Mardoqueu não se ajoelhou diante de Amã. Provavelmente, Mardoqueu, ele se curvava diante do rei, que também não poderia, né? Se ele não se curvasse, não é uma curvatura, irmão, não é um modo de se curvar como se estiver adorando, não, é reverenciando alguém maior que você, que é um rei. Mas por que Amã, por que Mardoqueu não se ajoelhava, não se curvava diante de Amã? Eu não sei se vocês prestaram atenção aqui. Aqui está falando que Amã, porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Por que ele fazia isso? Aqui fala que esse povo, o povo de Amã, eram inimigos do povo do rei, aliás, do povo de Deus. Eles eram inimigos. Eles eram um povo amaldiçoado. Eles eram um povo que Deus decretou guerra por todas as gerações. É como se fosse os filhos do diabo. Mardoqueu não poderia jamais se ajoelhar diante de Amã. Vamos ver se eu acho de novo a parte que fala aqui. Eu esqueci de marcar aqui. Que fala que era um povo inimigo do povo de Deus. Quem achar e depois me mostra, tá? Está falando que era inimigo do povo de Deus. Então, existia algo maior do que Mardoqueu por trás disso tudo. Existia algo maior do que Amã por trás disso tudo. Algo que já vinha desde a antiguidade, desde o passado. Era uma situação que não era um simples embate só entre Mardoqueu e Amã. Ou seja, voltando aqui, para nós exortar essa palavra. Isso está se passando na terra de Susã, que é na Pérsia. A Pérsia lá na época, hoje em dia, fica ali por perto, pode ser o Irã hoje, aquela região do Irã. Então, tudo isso está se passando longe da casa dos judeus. Eles estão aqui exilados. O povo de Deus foi escravizado, foram levados embora. É como se alguém invadisse o país do Brasil e levasse todos nós presos
E como suponhamos, vai que a gente está hoje na Argentina. Os argentinos invadiram e levaram nós presos. E outro detalhe aqui, no livro todo de Esther, primeiro que o nome de Deus não aparece, segundo que Deus parece estar em silêncio. Deus parece que está em silêncio, a gente não vê alguém falando com ele diretamente. A gente sabe que ele está agindo. Mas no meio desse silêncio todo, e no meio dessa cultura pagã, ou seja, no meio de outros povos com outros tipos de crença, com outros tipos de cultura, tem um camarada chamado Mardoqueu, que está assentado. Ele trabalha no Palácio Real. Ele não é ninguém pequeno, tá, gente? É como se hoje a gente estivesse falando de alguém que é o ajudante de ordens do presidente. É alguém que está lá em cima. Não é pequenas pessoas. Então você tem esse homem chamado Mardoqueu. Muitos de nós aqui conhecem essa história, né, da sobrinha dele, que é a Esther, uma moça linda, bonita, que também foi usada por Deus nesse mesmo plano. Aqui existe um plano. O livro de Esther está contando como o diabo, ele tentou, nesse momento aqui, ele falou: hoje eu vou tentar e nós vamos destruir o povo de Israel. Nós vamos fazer um decreto para que os soldados matem todos. Aí eu quero ver o que Deus vai fazer se nós matar todos os judeus. Como ficam as promessas? Vocês perceberam que tem algo muito poderoso por trás dessa história? Por isso esse livro foi escrito. Porque está relatando um momento onde o diabo falou: agora eu vou atuar, eu vou entrar aqui. Porque o diabo está usando o seu vaso, que é uma pessoa que faz parte da família dos amalequitas. Os amalequitas que Deus amaldiçoou e falou que por todo sempre haveria guerra. Ou seja, Deus não queria a amizade desses povos. Então, o diabo está usando o seu vaso. E Deus usou o seu. Alguém que o temesse. Mardoqueu. Mardoqueu aqui, ele é o tio e pai adotivo de Esther, temente a Deus. Por que a gente lembra? A gente vê que esses dois têm temor a Deus. Eles estão ali, mas eles lembram de Deus, eles oram a Deus, eles não se esqueceram de Deus. Mardoqueu é um homem fiel à lei de Deus. E falou: não vou me curvar diante desse homem. E nós estamos olhando aqui para essa história de Mardoqueu, porque é aqui que vai entrar o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Isso aqui, a figura de Mardoqueu é uma figura profética sobre Jesus Cristo. Ou seja, está apontando, Mardoqueu aponta para alguém muito maior do que ele, para uma guerra ainda maior ainda do que essa, e para uma libertação e uma vitória ainda maior do que essa que Mardoqueu conseguiu conquistar. Ou seja, em outras palavras, o que a gente está vendo aqui é um rascunho, né? É como se fosse algo que se espelhava algo maior que viria. Mas existe essa guerra por trás, essa guerra do diabo querendo terminar, ou seja, extinguir o povo de Deus. E só para nós entender isso aqui, irmãos, eu quero que você pense aqui comigo agora. Vocês sabem como funciona um para-raio? Vocês sabem para que serve um para-raio? Para-raio, ele é um metal muito rígido, muito bom para aguentar aquela pancada, e ele é colocado na parte mais alta que você tiver, e ele é levado às vezes em cima de um prédio. Ele é colocado na parte mais elevada. E para quê? O para-raio vai fazer um trabalho difícil. Um trabalho que nenhum outro consegue fazer. Ele é colocado lá em cima para receber o golpe, a pancada que vai vir do céu. Aquela descarga poderosa de raio.
E o para-raio é colocado ali para segurar nele toda aquela pancada e guardar e salvar os que estão embaixo dele. Aqueles que correram para debaixo dele, então, debaixo daquele efeito do para-raio, ele consegue segurar toda a bronca, toda a descarga, todo o golpe, e ele salva as pessoas que estão embaixo. Mardoqueu aqui foi usado como um para-raio. E ele se colocou à frente, recebeu um golpe para poder salvar o povo. E Mardoqueu está apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo foi colocado no lugar alto. Penduraram ele numa cruz. E lá de cima, ele recebeu a ira de Deus. Um golpe que veio do céu e que nenhum de nós poderíamos resistir. Nenhum de nós ia conseguir aguentar aquilo ali. Mas ele foi colocado lá em cima para segurar o golpe, para que nós não fôssemos atingidos. Nós não recebêssemos a ira de Deus, para que pudéssemos ser salvos. É sobre isso o que Amã e Mardoqueu estão representando aqui. Então, todos ali, nessa história, todos eram chamados a se ajoelhar diante de Amã. Um homem de alto escalão, quase um vice-presidente do país. Vamos colocar como se o rei Assuero fosse o presidente. Ele está quase na vice, ele é um dos cargos mais altos. Mas aqui no versículo 2 até o 5 está falando: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandamento do rei? Ou seja, eles ficaram bravos porque eles se ajoelhavam, mas Mardoqueu não se ajoelhava. Então eles fizeram saber a Amã, colocando Mardoqueu em uma situação difícil. Ou seja, nós vamos te caguetar, como diz a gíria, né? A gente vai te entregar, e aí eu quero ver, se você não obedecer, se você não se ajoelhar, a gente vai ver o que vai acontecer com você. Versículo 4: sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ou seja, eu faço parte de um outro povo. Então ele falou isso para saber o que ia acontecer. Como que a gente sabe da diferença que vem lá do passado? Aqui no versículo 1, está falando o seguinte: depois dessas coisas, o rei Assuero agradeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita. Agagita significa da linhagem de Agag, o rei Agag. Agagita. E aí eu separei aqui, irmão, a passagem bíblica para a gente lembrar disso aqui. Está lá em Êxodo, no capítulo 17. Durante aquele percurso que o povo está fazendo para ir embora, para ir para a terra prometida. E eles se deparam com os amalequitas. Abimeleque, né? Ameleque, parece. Ameleque. E eu separei a passagem bíblica só para vocês lembrarem. Êxodo capítulo 17, versículo 14 ao 16, está falando o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. Eu vou exterminar esse cara. E Moisés ficou no altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse, olha só o que disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor quanto a Amaleque, de geração em geração haverá guerra. Ou seja, nós jamais
seremos amigos. Então existia, não sei se Mardoqueu sabia ou não sabia, mas existia uma força espiritual atuando por trás deles. Do lado de Amã, o diabo, a antiga serpente, traçando guerra contra Deus, querendo destruir o povo de Deus para ver o plano de Deus sucumbir, as promessas que Deus tinha feito. E do lado de Mardoqueu estava Deus, dando-lhe força, tirando dele o medo para proteger o seu povo. E se a gente lembra da história, Mardoqueu e a rainha Esther planejaram e executaram um plano e conseguiram livrar o povo das mãos desse homem perverso que era Amã. Pois então, irmão, assim como Mardoqueu, Jesus, da mesma forma, ele se recusou a se ajoelhar para o pecado e o pai do pecado com todo o reino que ele ofereceu. Não sei se vocês lembram, os capítulos 4, Mateus, Lucas, Marcos, a gente vai ver a tentação de Jesus Cristo e você tem ali a própria figura do diabo que fica irritado porque Jesus não se ajoelha para ele. Satanás oferece o reino e todo o mundo, mas a fidelidade de Jesus Cristo, a adoração a Deus, eu só adoro a Deus, só me ajoelho diante de Deus. Foi exatamente essa imagem que acontece entre Amã e Mardoqueu. Glória a Deus. Mardoqueu estava ali fazendo o seu trabalho fiel a Deus, guardando a lei de Deus, amando a Deus, e vem aquele homem poderoso na presença dele, mas ele não se ajoelhou para a imagem do nosso adversário, do inimigo de Deus. E essa mensagem para você, irmão: não se ajoelha para as coisas desse mundo. Assim como Deus esteve na vida de Mardoqueu, ele vai estar na vida de todos vocês que temem a Deus e que amam a Deus. Não teme o mundo, irmão. Não tema o poder que a pessoa possa ter, não tema o tamanho que a pessoa possa se apresentar diante da sua vida. Tema a Deus, porque o homem não pode fazer nada mais além do que tirar a sua vida. Mas Deus tira a sua vida e ainda pode lançar a sua alma no inferno, como o nosso Senhor Jesus Cristo disse. O nosso Senhor falou: não tema o homem. O máximo que ele pode fazer é tirar a sua vida. Tema a Deus, que pode tirar a vida e ainda jogar você no lago de fogo. Tema a Deus. Portanto, irmão, Mardoqueu, nessa passagem, a gente tem a simbologia profética que aponta para Cristo. Cristo também foi tentado. O diabo também ficou irritado porque ele não se curvou diante dele. Então aponta para a profecia, né? Algo profético que era para Cristo. E também tem um cunho pedagógico que está nos ensinando que nós não devemos nos ajoelhar para aquilo o que for mal, o que for errado. Um grupo de pessoas que às vezes está escondendo algo, está mentindo, está fazendo algo de errado, não concorde, não ponha sua mão, porque na hora que você põe sua mão, na hora que você concorda com aquilo, você está se ajoelhando para esse mundo. Mas eu posso perder meu emprego? Perca o seu emprego, irmão. Perca o que você tiver que perder, irmão. Deus tem mais para nos dar. Não coloque sua mão junto com a mão de Amã. Não coloque, você pode se dar bem agora, mas depois você vai ficar com a sua fé perturbada. Você vai ficar todo perturbado, irmão. Porque a paz com Deus vai embora. Não tema, irmão.
Nós não devemos andar segundo o fluxo desse mundo. Esse mundo é do mais esperto. Esse mundo é aquele que é mais esperto, ele vai ter vantagem sobre o outro. Eles passam as pessoas para trás, eles mentem, eles enganam, mas o final da vida dessas pessoas vai ser tormento. Portanto, irmão, aqui no versículo 3 em diante, Esther 3:6, tem até o capítulo 5 também, onde tem a sentença. Mardoqueu se recusa, ele não vai se ajoelhar diante de Amã, não adianta, Amã. E Amã resolve não só matar, mas ele então se preparou para matar todo o povo judeu, por conta de um. Por conta de um, ele fala, agora eu vou. Nesse ponto a gente percebe, não era uma guerra de Amã contra Mardoqueu. Se fosse a guerra de Amã contra Mardoqueu, Amã tinha criado um plano para matar Mardoqueu. Pô, era só Mardoqueu. Mas no plano de Amã a gente percebe, não é Amã. Tem um demônio atrás de Amã. E ele quer a extinção do povo, porque ele sabe que existe uma profecia, que no meio desse povo, esse povo não pode sumir, ele não pode ser destruído, porque no meio desse povo vai vir um que vai abençoar toda a humanidade na terra. O diabo sabe que havia uma profecia, que é no meio daquele povo, o Deus viria. E ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. E ele então, se ele acaba com esse povo, ele fecha o portal de entrada para Deus na terra. Porque foi feita uma profecia que é no meio daquele povo ele viria. Ele nasceria ali, naquela terra, no meio daquele povo, daquela determinada tribo, da linhagem do rei Davi. E o diabo pensou, eu vou destruir. Eu tenho que destruir. Mas Deus estava quieto, no silêncio e atuando por trás. Através dos seus vasos. Nós somos vasos de Deus. E Deus opera segundo nós, segundo os seus vasos, irmãos. Portanto, muitas das vezes você abriu sua boca, você falou da palavra, você falou do evangelho. Às vezes você foi em algum lugar e você achou que você falou sobre Deus, aí o clima ficou ruim, aí um saiu da roda, outro foi para outro lugar. Você acha que você fez alguma coisa errada? Não, você não fez nada de errado. Você está sempre apenas sendo usado por Deus. Você está fazendo o que Deus quer que seja feito. E quando essas pessoas dão as costas, não estão dando as costas para você, eles estão dando as costas para Deus. Foi assim que Samuel sentiu quando Saul não obedeceu a mensagem. Samuel ficou triste porque ele achou que o povo estava rejeitando ele quando pediu um rei. Ah, queremos um rei. Deus falou, Samuel, calma. Não é vocês que eles estão rejeitando. Sou eu. Sou eu que sou o rei desse povo. Sou eu. Eles estão rejeitando é a mim, não é. Entenda, irmão. Quando você fala do amor de Jesus, quando você fala do amor de Deus, e as pessoas, no caso, às vezes te dão as costas e vão embora, eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando o Senhor. Você, ao contrário, você está depositando todo o seu amor por aquela pessoa. Você está sacrificando a sua amizade que você tanto gosta. Porque às vezes a pessoa vai se afastar. Você está se sacrificando, mas você está fazendo a maior prova de amor na vida daquela pessoa, que é falando a verdade para ela. Você está falando a verdade. Você está abrindo o seu coração. E eles estão dando as costas. Portanto, irmão, Amã foi lá. É aqui, vamos fazer aqui.
O que tem aqui? Vai fazer uma forca aqui, essa madeira. Bota esse negócio bem alto. É aqui que eu vou matar Mardoqueu. Com quem que parece isso, irmão? Fizeram uma cruz bem grande. É aqui nessa madeira. É aqui nós vamos acabar com ele. Aqui a gente vai eliminar ele, vai acabar com o plano de Deus. Vejam a gravidade da coisa. Havia uma sentença de morte já assinada e proclamada contra um povo. E havia um grande aparelho de madeira preparado para matar aquele que simbolizava o representante daquele povo. O representante, a figura representativa daquele povo, Mardoqueu. Isso nos faz lembrar que o pecado de Adão e Eva trouxe um decreto de morte para todos nós. E quando o diabo falou, preparou a cruz, falou: aqui eu vou acabar com ele. Aqui eu quero ver o que ele vai fazer. Nós vamos acabar com ele aqui nessa forca. Mardoqueu não precisou ir para a forca. Mardoqueu foi liberto por Deus. E o inimigo dele foi para a forca. Mas no caso de Jesus Cristo, ele teve que ir até o fim. Não teve ninguém que libertou ele. Não apareceu um cordeiro no cantinho ali para ser sacrificado, não. Não teve uma ordem, um papel assinado através de Estéria, não teve ninguém para ajudar ele. Não teve, por quê? Porque ele precisava receber a ira de Deus. Ele precisava receber o golpe como um para-raio. Jesus Cristo foi colocado no mais alto madeiro da cruz. E lá de cima veio a sentença, a justiça de Deus sobre o seu filho amado. Recebendo em cima de si mesmo toda a nossa culpa. Os nossos pecados. Descendo com poder a justiça de Deus e esmagando o seu próprio filho por nossa culpa. E ali, ele como um homem que representa toda a humanidade, assim como Mardoqueu, seria uma morte representativa, né, de todos os judeus, e depois se estenderia a todos os judeus. Eles já estavam esperando ali, nós tira Mardoqueu dessa forca, e depois nós vai trazer um por um dos judeus aqui, vamos matar todo mundo. Jesus Cristo também simbolizando o homem, a humanidade. E o diabo achando: eu mato Jesus e depois nós vamos acabar com toda a humanidade. Não vai escapar ninguém. O céu vai ficar vazio. Deus vai ficar lá sozinho. Ele vai querer me julgar, mas eu vou levar todo mundo comigo. Mas o diabo não sabia que na morte ele estava sendo tragado. Jesus venceria no momento em que ele achou que tinha vencido. Jesus era santo, justo e inocente. E a morte não pôde retê-lo. Porque a morte só tem poder sobre o pecado. Jesus não tem pecado. Por isso a morte não conseguiu segurá-lo. Ela teve que soltá-lo. E ele ressuscitou triunfante para a glória de Deus e a vergonha eterna do diabo e de Satanás. Agora, irmão, nessa mensagem, a gente está pegando a mensagem lá de Mardoqueu e fazendo o comparativo com aquilo que abala e afeta a nossa vida hoje, que é fazendo a igreja agora olhar para o Monte do Calvário. Ele estava ali como um para-raio, segurando o que eu merecia, segurando o que você merecia, irmão. E no lugar de castigo, por conta dele, você recebeu bênção. No lugar de sofrimento e de dor, o seu coração se encheu de alegria pela conversão. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós, pendurado no madeiro de cruz, recebendo o golpe da justiça de Deus. Ele transformou o que seria culpa e justiça sobre nós em bênção. Jesus Cristo mudou o decreto.
o que seria a morte, transformou em bênção na nossa vida. E hoje, irmão, enquanto a humanidade tem medo e tem pavor da morte, enquanto a humanidade fica desesperada, diante da morte, até o homem mais valente dessa terra fica que nem um gatinho desesperado. Se precisar, ele entrega a mãe dele, ele faz o que quiser para não morrer. Você sente alegria. É um sinal de que a morte foi derrotada. Como nós ouvimos na oração hoje, a irmã orando e dizendo: ah, Senhor, hoje nós vivemos numa expectativa querendo te ver. Nós queremos te ver. Ou seja, irmão, perdeu o medo da morte. A própria morte, ela fica inconformada quando ela aparece, ela chega perto de você na sua vida e ela te vê sorrindo, e ela te vê feliz, e alguns até na expectativa. Não faz sentido algum para o espírito da morte. Não faz sentido. Isso é a vitória de Jesus na sua vida. Jesus transformou em bênção a maldição. Glória a Deus. Aquilo que deveria ser tristeza, Ele transformou em algo muito maior e muito melhor para a vida de cada um de nós. Mas tudo isso só foi possível porque Ele subiu na cruz, no nosso lugar. Ele foi levantado lá em cima como um para-raio. E embaixo dele agora estamos todos nós, protegidos por Ele. Embaixo dele, enquanto Ele recebeu maldição, enquanto Ele recebeu dor, enquanto Ele chorou, morreu sem conseguir respirar. Morreu porque drenou-se todo o seu sangue. Ele converteu a maldição e a dor sobre nós em bênção e alegria e vitória sobre a morte. Como diz o apóstolo Paulo quando ele fala sobre isso: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, cadê o seu aguilhão? Cadê sua força? Cadê, ó morte? E tudo isso é mérito de Jesus, não é nosso. Nós só somos os beneficiados por isso. Não fizemos nada para merecer isso. Ele simplesmente, gratuitamente nos amou. Ele escolheu nos amar. Entre nos condenar, Ele escolheu nos amar. Ele poderia muito bem não ter vindo. Ele não tem culpa disso. Não foi Ele quem desobedeceu a Deus. Mas Ele veio nos buscar. E aqui, Mardoqueu, é a representatividade. Ele representa essa obra maravilhosa, esse amor de Jesus Cristo por nós, protegendo cada um de nós. A morte já não tem mais poder sobre você, irmão. Todo mundo nessa terra está caminhando para a morte. Ninguém fica. Ninguém vai continuar aqui. A nossa vida ela é curta, é muito curta. Não dá nem tempo de você aprender as coisas da vida direito. Nós já estamos indo embora. Você começa a pegar 30, 40 anos, já está começando a doer as coisas. E mesmo assim, Jesus Cristo, Ele morre no nosso lugar, curando nossas enfermidades. E depois da morte, você vai viver em um palácio. Nem os melhores palácios da terra podem se comparar com a bênção que está nos esperando. Jesus vai tirar uma vida miserável, que é essa que você tem. Vivemos hoje com muito sacrifício, como pobres, cheio de uma terra de enganações, mentira, tristezas, dor e doença. E Ele vai te colocar num palácio, um palácio real, filho de Deus, com todos os privilégios que os filhos têm, co-herdeiros com Cristo, como Cristo disse. E isso não é por um período, é por toda a eternidade. Portanto, nessa mensagem, irmão, de hoje, eu convido para os irmãos olharem para a cruz. Por mais que a gente não esteja, a gente não está lá, mas nós temos a Escritura que nos mostra e nos diz como aconteceu. E lembre-se, Jesus é um para-raio
que por amor segurou a ira de Deus. Ele não segurou a ira de um homem, ele segurou a ira de Deus, caiu sobre ele. Naquele dia houve um estrondo muito grande no céu e desceu um raio que nunca, jamais foi visto antes e desceu sobre o Filho de Deus. E ali estava uma grande desgraça que estava acontecendo, que era a morte de um homem bom, de um justo. Mas a nossa situação é tão deplorável que nós precisamos nos alegrar com a morte de um justo, para ver o tamanho da nossa situação deplorável. Eu preciso me alegrar, porque se eu não me alegro com essa morte, então eu não entendo o que é a graça. Satanás, ele preparou a cruz achando que ia destruir Jesus Cristo. Agora eu destruo esse homem e eu acabo com essa história toda. E ele só achou, que se matasse o Filho de Deus, ele venceria. Bom, nós vamos colocar ele na cruz. E aí a gente mostra para todo mundo que ele é um maldito, que a gente vai pendurar ele na cruz, porque é um sinal de maldição. Então ninguém mais vai acreditar nesse homem, porque ele morreu como um maldito. Ele morreu na pior de todas as sentenças que está registrado no livro da lei. Mas Deus com seu plano e a sua sabedoria, ele reverteu a situação. Deus, ele criou a maior reviravolta na história da humanidade, transformando maldição em uma grande bênção. E naquela cruz, aonde parecia que tudo estava perdido, ele estava, na verdade, esmagando a serpente debaixo dos seus pés. Quando a serpente achou que eu venci, ela nem percebeu. Ele estava pisando na cabeça da serpente. Foi através da morte que ele venceu. Foi através do sofrimento que ele curou as nossas enfermidades. Quando ele achou que estava matando um, Deus estava salvando milhões e milhares. Quando o diabo falou, eu mato esse e acabo com o plano, ele não sabia que a morte daquele significava a vitória de muitos e de muita gente. E é dessa forma que Deus trabalha. E o amando as nossas almas, que é o adversário, o diabo e o Satanás, irmão, já está por aí desesperado, porque sabe que já foi julgado e está aguardando a execução da sentença. E Jesus Cristo virá soberano e glorioso. Ele vai aparecer nas alturas, mas não como um homem humilde mais, como um simplesinho, mas como um grande rei de grande autoridade, como um grande soldado, um capitão. E ele vai vir primeiramente buscar todos aqueles que ele salvou e depois executar a justiça. Portanto, irmão, nessa mensagem de hoje, o Senhor está nos convidando a olhar, irmão, para o texto da palavra e lembrar: Jesus Cristo morreu para me salvar. Jesus Cristo, ele foi pendurado de braços abertos, recebendo sem hesitação alguma a sentença que caberia a nós. Nós somos filhos do pecado. O seu coração, irmão, se você perdeu o temor de Deus hoje, você e eu e qualquer um de nós, se Deus tirar o Espírito Santo de nós, que é aquilo que nos controla, é aquilo que nos balanceia, se arrancar de nós, irmão, nós saímos por aí que nem um doido, fazendo tudo o que a vida quer, tudo o que o corpo quer. E o corpo quer viver o pecado. E não é só o pecado sexual, é pecado de todas as formas, né? Brincadeiras e piadas de cunhos sexuais, né? Bebedeira, palavrões. Esse é o povo do mundo.
Não somos melhores do que ninguém. Hoje, se temos algum equilíbrio, esse equilíbrio vem da parte de Deus, irmão, que nos ensinou, que nos instruiu e que encheu o nosso coração com o seu poder do Espírito Santo. E o nosso Mardoqueu, entenda, irmão, o soberano, ele está lá, diante do rei, intercedendo por cada um de nós, assim como fez Mardoqueu, representando um povo. E ele ali representando um povo, junto com sua filha, eles conseguiram salvar um povo. E hoje nós temos o nosso Mardoqueu, que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, que está do lado do rei, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Não há ninguém que se possa contrapor, irmão. Nada que, se ele te justifica, quem é que pode te condenar? Ninguém pode te condenar. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá com medo do quê? E o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós vivemos numa grande Pérsia, irmão. Ou seja, nós estamos num mundo que não é a nossa casa. Assim como os judeus estavam lá na Pérsia, não era a casa deles, não era o lugar deles. Nós estamos aqui. As pessoas fazem piada sem graça, eles sorriem porque faz parte da cultura deles, do mundo deles, da casa deles. Nós não achamos graça nisso. Nós não achamos graça em querer viver a vida. Como eles falam, tem que viver a vida. Tem que viver a vida. A lógica do mundo é amar a si mesmo. Pode ir em qualquer lugar, você tem que se amar a si mesmo. Mas não é a lógica do nosso Deus, não é a lógica do nosso país, no nosso lugar, da onde a gente vai. Lá diz amar o próximo, não a nós mesmos. O mundo é invertido, irmão. Nós não fazemos parte disso. Isso aqui é a grande Pérsia moderna. É a Pérsia dos dias de hoje. E tá cheio de Amã andando para lá e para cá, torcendo para ver se consegue prejudicar a vida de algum daqueles que amam a Deus. E entenda uma coisa, irmão. Hoje não é mais diante de um Amã que você se curva. Cuidado. Cuidado com a cultura. Cuidado com o amor ao dinheiro desenfreado. Cuidado com a busca pelas coisas dessa vida. Não se curve diante dessas coisas. Isso é o Amã dos dias de hoje. É Mamon. Ame o próximo. Faça o que você puder. Use a sua vida para abençoar. Se guarde. Faça conforme a palavra de Deus nos orienta. O mundo enche o amor em si mesmo. Isso é egocentrismo. As pessoas que se auto-amam e não têm coragem de ajudar e de doar ao próximo. Não foi isso que o nosso Senhor nos ensinou, irmão. Se Jesus Cristo amasse a si mesmo, nós estávamos todos condenados. Mas Ele nos amou mais do que a própria vida. Ele deu a vida dele por nós. Jesus é o nosso mediador. Portanto, irmão, pode ser que alguém até entrou aqui hoje triste, abatido, preocupado com alguma coisa, sentindo-se talvez até ameaçado. Talvez alguém falou alguma coisa contra você, te jurou de alguma coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, outro. Irmão, não se apega a essas coisas. Não fique com medo. Não vai acontecer nada essas pragas, esses rogos de praga, não funciona, não vai acontecer na nossa vida. Mas entenda uma coisa, irmão. Você está vivendo para ter segurança nessa vida e para ser abençoado nessa vida? Se esse é o seu propósito de servir a Deus, então você está fazendo tudo errado.
Se você está vivendo nessa vida para Deus, para amá-lo, e amar a Deus é doar a sua vida para Ele, aí sim, você está fazendo a coisa certa. E o diabo não pode fazer nada contra você. Não tem condição. O máximo que ele pode fazer é adiantar a sua ida para estar com Deus. É o máximo. Não pode pôr mais medo em nós. Portanto, irmão, eu quero convidar a todos vocês para entregar a sua vida a Deus, a Jesus Cristo. Não tenha medo com o que o Amã pode fazer. Ele já está derrotado. Ele não tem condição mais de fazer nada contra nenhum de nós. Ele não pode fazer mais nada. Ele faz barulho, ele põe medo, ele tenta pôr medo. Levante sua cabeça e fala: não, eu não me amo, eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo e eu vivo para Ele. Eu vivo por Ele e para Ele. E a minha vida hoje é dele. Essas frases deixam o adversário doido, porque isso não faz lógica na cabeça dele. Jesus Cristo falou que o diabo, ele pensa como o mundo. A mente dele é igual à mente do mundo, ele não entende essas coisas. E isso buga ele. Ele, como assim não vai se amar a si mesmo? Pois é, irmão. Assim como Jesus Cristo nos amou, ele pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Faça isso e você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Portanto, irmão, se guarde. Não se dobre ao pecado. Não se dobre a esse mundo. Não se dobre à cultura de hoje. Hoje nós estamos vivendo num país onde a sexualização está exacerbada, né? Qualquer coisa, as músicas de hoje só falam em bebê, em traição, nas coisas do mundo, né? Hoje o pecado, as pessoas não enxergam, mas o mundo canta para o pecado, o mundo louva o pecado, o mundo engrandece aqueles que conseguem chegar no topo através do pecado. Isso tudo é o mundo da Pérsia. É o mundo da Pérsia e é o mundo de Amã, irmãos. Nós somos o povo de Deus. A gente faz o que tem que fazer porque a gente quer levar uma vida honesta, decente e correta. Por isso nós trabalhamos, nós estudamos, fazemos planos para essa vida. Mas esse não é o propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência é fazer tudo o que a gente tiver que fazer para a glória de Deus. Mostrando para o diabo e para o povo da Pérsia que vive nessa terra que dá para viver para Deus nessa terra. Dá para a gente fazer o que tem para fazer para a glória de Deus, irmão. E no final de tudo, quando a morte se apresentar na nossa vida, você vai receber a maior bênção. O fim de tudo, irmão, é o melhor de tudo. Não é o começo, é o fim. É lá no fim que você vai receber o grande presente de Deus. Você não vai nem perceber quando estiver indo embora. E você vai ser recebido, coisas grandiosas e maravilhosas. Vai estar à sua frente um presente e uma bênção de Deus para aqueles que vão amar nesta vida, nesta terra. Lembre-se dessa mensagem de hoje, irmão. Quando você ouvir falar em Mardoqueu, quando você estiver dentro de uma igreja, em qualquer lugar, e você ouvir o nome Mardoqueu, guarda isso no seu coração. O nosso Senhor Jesus é o meu Mardoqueu, que aparou a ira de Deus como um para-raio. Ele estava lá em cima, segurou toda a ira de Deus, e aquela ira que ia cair sobre nós e nos destruir, ele transformou isso em uma grande bênção de vida eterna na nossa vida. Essa é a mensagem de hoje, irmão. E eu quero cantar um hino para nós encerrar. Vou cantar um hino chamado A Sua Majestade. Esse hino fala e louva a volta de Jesus. A volta do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, majestade. O teu povo está na terra, prestando culto de adoração, te amando, te louvando. E vamos prestar culto todos os dias, até que tu venha nos buscar. Vou convidar a irmã para fazer oração. A irmã Adriana, ela já orou, né? Eu vou pedir para a irmã Cristiane. Pode orar, irmã Cristiane? Ora a Deus, irmã Cristiane.
e agradeça ao Senhor por nós. Oremos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai de todo amor e de toda misericórdia, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que aqui estamos, Senhor, mais uma vez louvando, bendizendo Teu santo e bendito nome. Te damos graças, Pai, pela Tua salvação na nossa vida, pelo que o Senhor fez por nós, Senhor, que ninguém pode fazer. Pai, obrigada pelo Teu amor, por ter, Senhor, esse tão grande amor por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo andamento desse santo culto que foi entoado ao Teu santo nome. Te agradecemos por essa mensagem, Senhor, que tocou o nosso coração, Senhor. E que não temos palavras, Senhor, para descrever, Senhor, quão, Senhor, tão grande tocou dentro de nós. Obrigada, Senhor, por ter feito na cruz o que nenhum de nós, Senhor, nenhum ser humano poderia fazer, Pai. E esse ato de amor hoje, Senhor, invade a nossa alma, o nosso coração, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Jesus, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. É bem verdade que tudo é criação Tua, tudo o Senhor fez, tudo o Senhor formou com tanta formosura, Pai. Mas o pecado veio, Senhor, e o homem, Pai eterno, está estragando tudo, estragou tudo, Senhor. Mas a nossa esperança hoje está em Ti, Senhor, e nós temos certeza que aquele dia, Senhor, nós vamos entrar contigo, louvando e adorando, Senhor, o Teu santo nome, Pai, olhando para Ti, Senhor, e Te abraçando com todo o nosso amor. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Pai, por olhar por cada um de nós. Te agradecemos por esse momento, por essa mensagem que toca a nossa alma e que possamos levar essa mensagem também a todos aqueles que precisam, Senhor, te conhecer como o Senhor é bom, Pai eterno. O Senhor é um Pai de amor e de verdade. Graça nós te damos por tudo. Abençoa a vida do nosso pastor Josafá Agra, Senhor. Ajuda ele no que ele precisar e a sua família também, e todos que aqui estamos, Senhor. Obrigada, Pai, por essa noite, por essa mensagem. Tudo nós te agradecemos, te pedimos, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Amém.